Meu querido filho, minha querida filha, eu disse que isso iria acontecer e você não acreditou. Ressoa como um eco das Escrituras Sagradas, despertando reflexões sobre a confiança em Deus, o poder de suas palavras e as lições que ignoramos por falta de fé. Quantas vezes, diante dos desafios da vida, recebemos sinais claros da vontade de Deus, mas presos ao nosso entendimento limitado, hesitamos em acreditar. O foco deste vídeo será analisar os padrões de incredulidade humana frente às promessas e advertências divinas, usando histórias bíblicas como pano de fundo para destacar as consequências da desobediência e o poder transformador da fé. Comecemos explorando o conceito de profecias e promessas divinas na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, Deus utilizou profetas para comunicar suas intenções. Por exemplo, em Gênesis, Deus avisou Noé sobre o dilúvio, instruindo-o a construir uma arca. Apesar da zombaria das pessoas ao seu redor, Noé confiou na palavra de Deus, salvando sua família e os animais. Esse evento exemplifica como a incredulidade pode levar à destruição, enquanto a obediência resulta em salvação. Por outro lado, em muitas ocasiões, o povo de Israel demonstrou resistência em confiar nos planos divinos. A travessia do deserto, após a libertação do Egito, é repleta de momentos em que a desobediência gerou sofrimento. O exemplo mais marcante está na recusa de entrar na Terra Prometida, mesmo após Deus garantir a vitória sobre os inimigos. A incredulidade gerou 40 anos de peregrinação como castigo. Deus não se cansa de alertar seus filhos, mas muitas vezes nos fechamos para ouvir sua voz. Por que isso acontece? A falta de fé é o principal motivo, mas também há o ruído das distrações mundanas. As Escrituras mostram que Deus nunca deixa de se comunicar. O problema reside na nossa disposição de ouvir. Em Jeremias 29:11, Deus diz: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Contudo, a dúvida frequentemente nos paralisa, nos levando a seguir nossos próprios caminhos. Essa atitude reflete a confiança excessiva em nós, mesmo e no mundo material, negligenciando o chamado divino. Um exemplo prático é a história de Jonas, que foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Ao invés de obedecer, ele fugiu para Tarsis. Sua recusa em atender ao chamado divino resultou em uma tempestade e na sua estadia no ventre de um grande peixe. Essa história ilustra que ignorar os avisos de Deus não impede seus planos, apenas complica nossas jornadas. E hoje, como podemos identificar os alertas de Deus em nossas vidas? Muitas vezes, eles vêm por meio de eventos aparentemente aleatórios, palavras de outras pessoas ou a inquietação em nossos corações. A chave está em cultivar uma vida de oração e intimidade com Ele. Ao não acreditar nas promessas e advertências de Deus, enfrentamos consequências espirituais e físicas. A incredulidade nos afasta da presença divina, nos tornando vulneráveis ao desespero, à ansiedade e ao fracasso. O exemplo mais trágico na Bíblia é o de Ló e sua esposa. Avisados para fugir de Sodoma e Gomorra, sem olhar para trás, eles receberam uma instrução clara de Deus. Porém, a esposa de Ló, desobedecendo ao alerta, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Esse evento reforça a importância de obedecer aos mandamentos divinos, mesmo que não entendamos completamente suas razões. A incredulidade é também um obstáculo à nossa prosperidade espiritual. Hebreus 11:6 afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Essa declaração destaca que a fé é o alicerce de uma vida cristã bem-sucedida. Quando duvidamos, fechamos a porta para as bênçãos divinas e ficamos presos em um ciclo de sofrimento. Nesse ponto, pergunte-se: quais promessas de Deus você tem ignorado em sua vida? Que sinais Ele tem enviado, mas você, por incredulidade, recusou-se a seguir? Apesar de nossa incredulidade, Deus continua a nos chamar para perto dele.
Suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. E ele nos dá inúmeras chances de corrigir nossos caminhos. A parábola do filho pródigo exemplifica a graça de Deus. O jovem decidiu seguir seu próprio caminho, desperdiçando sua herança em prazeres mundanos. Quando tudo deu errado, ele se lembrou da bondade de seu pai e decidiu voltar. O pai, ao vê-lo, correu para abraçá-lo, mostrando que Deus sempre está disposto a nos perdoar, independentemente de nossas falhas. No entanto, o arrependimento exige ação. Não basta reconhecer os erros, é preciso tomar medidas para corrigir a rota. Isso pode significar abandonar práticas pecaminosas, reconciliar-se com outras pessoas ou buscar intensamente a presença de Deus. A fé é um presente de Deus, mas também é uma escolha que devemos fazer diariamente. Romanos 10, 17 declara: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, para fortalecer nossa confiança nele, é essencial mergulhar nas Escrituras, orar e meditar. Histórias de fé inabalável são encontradas em toda a Bíblia. Abraão, por exemplo, creu na promessa de que seria pai de muitas nações, mesmo em sua velhice. Essa fé foi considerada justiça para ele. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, devemos confiar em Deus. Também é importante lembrar que a fé não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas nunca deixou de crer no chamado de Deus para sua vida. Sua confiança inabalável é uma inspiração para todos nós. O que aprendemos hoje é claro: Deus está sempre falando conosco, mas cabe a nós escolhermos ouvir e obedecer. Ele nos dá sinais, promessas e advertências, tudo por amor. Ignorar, sua voz não muda seus planos, mas pode atrasar nossas bênçãos e aumentar nosso sofrimento. Reflita sobre sua vida agora. Há algo que Deus tem dito, mas você tem relutado em acreditar? Talvez Ele esteja pedindo que você confie mais nele, abandone algo que o afasta dele, ou simplesmente aceite sua graça. Seja qual for o caso, acredite que seus planos são sempre melhores. A mensagem final é esta: Deus é fiel e nunca nos abandona, mesmo quando falhamos. Sua paciência e amor nos convidam a confiar plenamente nele. Faça isso hoje e veja como sua fidelidade transformará sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.